E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do JurisCast Concursos, o podcast que vai turbinar seus estudos de direito. Hoje, a gente mergulha em um tema que é essencial para qualquer prova, seja da OAB, concurso público ou até mesmo na faculdade: direitos de nacionalidade. Você já parou para pensar por que um filho de diplomata italiano nascido no Brasil pode não ser brasileiro nato? Exato! E olha só que interessante. Tem gente que nasce no exterior e pode escolher ser brasileiro quando quiser. Outros que moram aqui 15 anos e têm um direito garantido à nacionalidade. E ainda há casos em que você pode perder a nacionalidade brasileira. Imagina só, brasileiro nato perdendo a nacionalidade. Parece impossível, mas acontece. Para começar, vamos direto ao ponto e acabar de vez com a confusão. Nacionalidade não é sinônimo de população. População é todo mundo que mora num território, turistas, imigrantes, nacionais. Já o povo são só os nacionais, independente de onde estão no mundo. Essa distinção é fundamental e pode te fazer acertar questões cruciais. Perfeita colocação! E a nacionalidade tem duas dimensões fascinantes. A vertical, que te liga ao Estado, é aquela relação hierárquica onde você tem deveres, como pagar impostos, cumprir o serviço militar. E a horizontal, que te conecta com os outros brasileiros numa relação de igualdade. É como ser parte de uma família gigante. Existem dois tipos de nacionalidade, originária e derivada. A originária você ganha automaticamente pelo nascimento, é involuntária. Já a derivada depende da sua vontade, acontece através da naturalização. No Brasil, quem tem nacionalidade originária são os brasileiros natos, e quem tem derivada são os naturalizados. E aqui começam as pegadinhas de prova. Você não vira brasileiro nato só por nascer no Brasil. Tem exceções importantes que vamos destrinchar agora. Mas antes, deixa eu te contar um caso real. Conheci um advogado filho de diplomata americano que nasceu em Brasília e não era brasileiro nato. Vamos ao artigo 12, a linha A. São brasileiros natos os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então, se você nasce no Brasil de pais alemães que vieram trabalhar numa empresa privada, é brasileiro nato. Mas se seu pai é embaixador da Alemanha, você não é brasileiro nato. Exato! E cuidado com essa pegadinha clássica. Para excluir o jus soli, precisam acontecer duas coisas juntas. Ambos os pais serem estrangeiros e, pelo menos um, estar a serviço do seu país. Se só uma condição for atendida, a pessoa é brasileira nata. Imagina! Diplomata italiano, casa com brasileira e tem filho no Brasil. O filho é brasileiro nato. Agora a linha B traz o jus sanguinis, direito do sangue. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiros, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Aqui temos duas condições obrigatórias: ser filho de brasileiro e o genitor estar representando o Brasil no exterior. Militar, diplomata, funcionário público. E chegamos na linha C, onde a galera mais se confunde nas provas. Filho de brasileiro, nascido no exterior, mas o pai não está a serviço do Brasil. Aqui há duas possibilidades. Ou a criança é registrada em repartição brasileira competente e pronto, é brasileira nata. Ou ela vem morar no Brasil e escolhe ser brasileira após a maioridade. E tem um detalhe muito importante que cai direto em prova. E se essa pessoa vem para o Brasil ainda criança? Ela é considerada brasileira nata provisoriamente, mas quando fizer 18 anos, essa condição fica suspensa até ela fazer a opção formal. É como se fosse uma nacionalidade condicional. Imagina a tensão. Vou escolher ser brasileiro ou não? Agora vamos falar dos naturalizados, quem escolhe ser brasileiro. Temos dois tipos, naturalização ordinária e extraordinária. A ordinária está na linha A, estrangeiros que cumprem os requisitos da lei de imigração. Mas os portugueses têm facilidade, só precisam de 1 ano de residência ininterrupta e idoneidade moral. Nossos irmãos lusitanos têm um fast track. Mas atenção, naturalização ordinária é ato discricionário do presidente. Ou seja,
Mesmo cumprindo todos os requisitos, ele pode negar. É análise de conveniência e oportunidade. Já a extraordinária é diferente. 15 anos ininterruptos no Brasil, sem condenação penal e requerimento. Cumprindo isso, é direito subjetivo. O presidente é obrigado a conceder. E tem uma pegadinha que o STF já decidiu. Não existe nacionalidade brasileira por casamento. Você pode casar com um brasileiro, mas isso não te dá a nacionalidade automática. Tem que se naturalizar normalmente. Já vi gente achando que casando com brasileira vira brasileira na hora. Não é bem assim. Os portugueses, pelo parágrafo 1º do artigo 12, eles podem ter direitos de brasileiros sem se naturalizar, desde que tenham residência permanente aqui e haja reciprocidade. Portugal tem que dar os mesmos direitos aos brasileiros. É a quase nacionalidade. O português continua português, mas tem direitos como se fosse brasileiro naturalizado. Agora vem a parte que todo concurseiro precisa decorar. Cargos privativos de brasileiro nato. São 7 cargos e tem uma lógica por trás. Presidente e vice, óbvio, comandam um país. Presidente da Câmara e do Senado podem suceder o presidente. Ministro do STF, também na linha sucessória. Carreira diplomática, representa o Brasil no exterior. E os 2 últimos são sobre defesa nacional. Oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. A lógica é simples. Imagina pedir para um general naturalizado bombardear o país onde nasceu numa guerra. Complicado, né? Por isso, só brasileiro nato. E olha as pegadinhas. Senador e deputado federal podem ser naturalizados. Só os presidentes das casas que não. E dos ministros, só o da Defesa precisa ser nato. E tem mais distinções importantes. Brasileiros natos nunca são extraditados. Já os naturalizados podem ser extraditados por crime comum antes da naturalização ou tráfico de drogas. Tem também as empresas de comunicação. Só brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos podem ser proprietários. E 70% do capital deve pertencer a essa turma. Ah, e no Conselho da República, 6 vagas são reservadas para brasileiros natos. Detalhe importante: portugueses equiparados não podem ocupar cargos privativos de brasileiro nato, porque eles têm tratamento de naturalizado, não de nato. É uma distinção sutil, mas que cai muito em prova. E agora vem uma parte que mudou recentemente. A Emenda Constitucional 131 de 2023 mudou tudo sobre perda de nacionalidade. Antes era mais complexo, agora são só 2 hipóteses: cancelamento da naturalização por sentença judicial, em caso de fraude no processo ou atentado contra o Estado democrático, e pedido expresso de perda da nacionalidade, desde que não cause apatrídia. Essa mudança foi revolucionária. Antes você podia perder a nacionalidade por adquirir outra automaticamente. Agora só perde se pedir expressamente. E ainda assim, só pode se não ficar sem nacionalidade nenhuma. O Brasil não quer ninguém apátrida. E tem mais. Quem renunciar pode readquirir depois, nos termos da lei. É como um direito de arrependimento. E para fechar com chave de ouro, a língua oficial é o português e os símbolos nacionais são bandeira, hino, armas e selo. Estados, DF e municípios podem ter símbolos próprios também. Parece básico, mas já vi questão sobre isso. O direito constitucional não perdoa detalhes, por mais simples que pareçam. Pessoal, nacionalidade é um tema apaixonante e super atual. Com a globalização, cada vez mais as pessoas têm questões de múltiplas nacionalidades. E saber essas regras é fundamental. No próximo episódio, vamos falar sobre direitos políticos, quem pode votar, ser votado e quando você perde esses direitos. Vai ser imperdível. E aí, curtiu o conteúdo? Se você chegou até aqui, já está no caminho certo para mandar bem na prova. Deixa seu comentário contando qual foi o ponto que mais te surpreendeu. Será que foi a história do diplomata italiano? Ou a nacionalidade potestativa? Queremos saber. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no Juriscast Concursos. E compartilha com aquele amigo que também está estudando. Conhecimento que não se compartilha é conhecimento desperdiçado. Até a próxima e bora conquistar aquela aprovação.